O projeto Odisseia foi desenvolvido para acompanhar você na jornada da vida, ajudando no seu desenvolvimento humano, pessoal, profissional e espiritual. Mas ele vai muito além dos vídeos do YouTube, dos eventos palestrados por mim, dos cursos do Ser Integral e do aplicativo Odisseia. O projeto Odisseia são as pessoas que acompanham nas redes sociais, as que consomem o conteúdo no YouTube, a equipe, os alunos, é você. E é por isso que hoje ele fala por si só e você vai ter acesso a algo muito maior. Algo que vai te dar o parâmetro da grandiosidade de tudo o que a gente construiu juntos. Agora, o projeto Odisseia é Odisseia Academy. Os austríacos, até hoje, continuam assombrados por um passado mal assumido e difícil de digerir. Em 1938, a Áustria foi anexada ao Terceiro Reich. No entanto, Viktor Frankl escolheu outra maneira de falar desse período. Ele mostrou possibilidades. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nessa quinta-feira, 11h30, para o nosso tradicional podcast Odisseia, um podcast que aborda temas relacionados ao desenvolvimento humano e à espiritualidade, e hoje num formato totalmente diferente. A gente conseguiu estar junto aqui nesse dia, conversando. Então, estou eu e o Haroldo aqui, não pela telinha, na nossa sala, no estúdio Odisseia. Até tem muita coisa boa que a gente está preparando, a gente está conversando sobre muitas novidades. E a gente aproveitou para gravar o nosso podcast aqui juntos, nós dois, e com você que está nos acompanhando ao vivo ou que está ouvindo a gravação. É importante que a gente está com projetos para o aplicativo Odisseia, projetos para o Odisseia Academy, e daqui a pouco vocês vão ver muita novidade, uma transformação imensa, uma transformação verdadeira. E por falar em transformação, o tema de hoje do podcast toca um pouquinho nisso, né, Saulo? E é um tema que vocês escolheram. É sempre importante a gente lembrar, o que a gente aborda nos podcasts são temas que vocês escolhem através da participação nas redes sociais, através da resposta às pesquisas. Então participem, porque uma hora a gente acaba tratando daquele tema que é importante para você, e esse foi trazido exatamente por vocês, que é libertar-se das preocupações e reassumir o controle da sua vida. Acho que a primeira coisa que a gente precisa abordar, né, Haroldo, é que quando a gente fala de preocupação, exatamente, libertar essa preocupação não significa a pessoa não ter nenhum planejamento, não pensar no futuro, né? Porque às vezes as pessoas pensam que libertar essas preocupações é não ter nenhuma responsabilidade, não pensar no que vai acontecer, e não é isso, né? Absolutamente, né, Saulo? Porque a ideia de que preocupação, a palavra preocupação, ela traz em si um exagero, um excesso. Você está preocupado com alguma coisa, significa que você está paralisado. Você não está planejando. Porque você não fala assim, eu estou preocupado com a viagem, ou eu estou planejando a viagem. A gente usa palavras diferentes.
Quando você está relaxado, fala assim, poxa, estou planejando a viagem com a família para o final do ano. Você está planejando. Então você está pensando, vai ser onde? Qual hotel que vai ficar? Como que eu vou pagar? Eu vou sair? Vou dividir? Quem vai? Vamos ficar no mesmo quarto? Vou ter que alugar 2 quartos? Você está planejando. Agora, quando você diz assim, eu estou preocupado com a viagem, parece que está implícito nisso, que você está preso ao futuro, que você está imóvel, você não está sabendo o que fazer. E às vezes eu tenho um padrão que a pessoa fica pensando em várias coisas, em muitas coisas, mas não resolvendo nenhuma. Exatamente. Ou seja, a preocupação que ela é negativa é quando a cabeça fica ocupada, mas ela sempre está naquele loop. Ela vai no assunto, volta, vai no assunto, volta de novo, mas não avança numa ação, numa proposta de realizar, de mudar. Não, ela fica simplesmente divagando entre as ideias. E essa é a preocupação negativa. Né? E é isso que é interessante. Né? Então, quando a gente usa a palavra aqui preocupação, né, Saulo? A gente está querendo falar daquela ideia de você ficar surfando em hipóteses negativas. Então, imagina um surfista. Ele pega a prancha dele, vai para a praia e fica procurando onda, claro, que ele quer surfar. A pessoa preocupada, ansiosa, ela pega a prancha dela, a prancha mental, e fica procurando hipóteses negativas. Ela fica nem entrou na água, né? Nem entrou na água, ela fica ali. Será que vai ter tubarão? Será que não vai ter ondas? Ou seja, é essa? E a mente dela fica surfando naquilo. Qual que é o problema disso? Tem uma frase do mestre dos mestres: basta cada dia o seu mal. Então, quando você antecipa mentalmente males, você está vivendo mal. Se você antecipou, preocupou com ele, você já está vivendo nele. Você já está lá, você antecipou. E é muito curioso. É muito curioso. A gente pode fazer essa estatística honesta aqui. 60% das suas preocupações não se concretizam. É ou não é verdade? É verdade. A maioria das coisas negativas que a gente espera acabam não ocorrendo. Aliás, quem está nos ouvindo pode fazer um teste. Se você está aqui nos ouvindo, é porque mais de 60% das coisas negativas que você esperava que acontecesse na sua vida não aconteceram, porque senão você não estava aqui com a gente. É. Ou não foi tão ruim quanto você imaginava. Porque às vezes você monta um cenário, você monta um quadro, a coisa foi difícil, foi desafiadora, exigiu, mas não foi tudo aquilo que você imaginava. Então a gente tem uma tendência muito grande a exagerar nas adversidades, a exagerar nos obstáculos e a subestimar a nossa capacidade de resolver, a nossa criatividade e o nosso talento para lidar com aquilo. É esse descompasso que a gente quer conversar hoje. É esse descompasso. E às vezes, Haroldo, isso tem uma origem. Quando a gente fala de neurociência, você que está estudando isso, às vezes a pessoa transfere uma experiência que aconteceu para outra situação diferente e ela cria um quadro de preocupação, de ansiedade, porque ela está imaginando que a situação que ela está vivendo agora vai se repetir em relação ao que ela viveu do passado. E às vezes isso até cria uma probabilidade maior de se repetir, porque a pessoa começa a se comportar da mesma maneira, não é? Você sabe que esses testes foram feitos, Saulo, no início de um ramo da psicologia chamada Gestalt. E esses caras descobriram que a mente humana ela tem uma tendência a preencher os espaços vazios. É curioso, você coloca uma imagem, a gente preenche. É um mecanismo automático, porque a mente não tolera lacunas e vazios. Deve ser por isso aquela brincadeira quando a gente era criança de ficar olhando para as nuvens e imaginando forma, imaginando né? coisa. Não tem forma nenhuma, mas a gente dá uma forma. Então, você preenche o espaço. E o que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a gente não tolera lacunas, buracos, vazios, e isso acontece com as experiências. Então, quando a gente tem uma experiência desagradável, nós tendemos a generalizar aquela experiência. Então eu generalizo aquilo para todas as outras experiências que eu vou viver. E, assim, parece muito racional, mas não é. Porque você foi num restaurante, ele não é tão bom. Você não foi bem atendido, a comida não saiu bem. Mas alguém foi no mesmo restaurante, o prato dele saiu bacana, ele alimentou e a pessoa saiu elogiando. E aí? Qual que é a realidade? O que é real? E isso tem a ver com
com o mecanismo da gente favorecer, da gente dar mais importância às coisas ruins que acontecem, porque na nossa evolução a gente foi treinado para isso. Só que o ambiente, há milhares de anos atrás, era muito mais inóspito do que a gente tem hoje. E acho que a gente ainda vive nessa armadilha de achar que a gente vive num ambiente que ele é sempre com risco, que ele tem sempre problema, que ele é um ambiente que não é amistoso, que ele tem situações de perigo. Exatamente. E algumas pessoas vivem isso, né? Elas estão dentro de casa imaginando um perigo que possa acontecer. Você tocou num ponto aí que é muito legal. Tem até uma área também, que é a psicologia evolutiva, Saulo, que trabalha com isso, né? É um mecanismo de adaptabilidade, de sobrevivência dos seres vivos. Eles precisam generalizar o perigo. Então, eu não posso esperar que eu tenha uma visão perfeita e nítida do predador. Então, se eu tiver um cheiro do predador, eu já tenho que fugir. Se eu tiver um vulto do predador, eu tenho que fugir. Então, eu preciso de um pequeno elemento para que a minha velocidade de resposta seja maior. Mas entenda, nós atingimos a razão. Nós vivemos uma vida que é simbólica, que é cultural, que é complexa. Se eu continuar com esse padrão da selva, com esse padrão do homem das cavernas, para uma vida complexa na sociedade, não vai funcionar. Então eu tenho que usar a minha inteligência, a minha racionalidade, para exercer um tipo de controle que não é um controle da situação externa. Agora é um controle da minha resposta. E acho que esse é um ponto importante. Esse é o Quando ponto. a gente fala de controlar a sua vida, não é controlar a vida dos outros, não é controlar o que os outros vão fazer, o que os outros vão pensar ou eventos. É controlar qual é a resposta que a gente dá. E sobre essa nós temos um grau elevado de controle. Mas muito, né? A começar por isso. Será que eu não estou generalizando experiência? Eu tive 2 catastróficas experiências de relacionamento afetivo infeliz. Mas será que eu preciso generalizar isso para todos os relacionamentos? Porque tem milhões de pessoas tendo relacionamentos afetivos muito felizes. Então, qual que é a questão aqui? Ok, eu tive essa experiência, mas significa que todas as experiências de agora em diante serão iguais a essa? Não precisa, necessariamente não precisa. Então eu posso controlar isso. A minha resposta, o padrão de relacionamento, o que está acontecendo, por que eu estou procurando pessoas muito iguais, por que eu estou procurando um encaixe que é muito parecido, né? Eu tive experiências ruins no ambiente de trabalho. O que está acontecendo? Será que eu não sou uma pessoa que fica desafiando a autoridade? Será que eu não tenho um comportamento que é padrão, que está gerando situações repetidas? Isso eu posso controlar. O meu chefe eu não controlo. O ambiente de trabalho em si eu não controlo. A maioria das coisas, elas fogem do meu controle. Mas tem um elemento vital, e eu acho que isso é o mais importante, que é o significado. O maior poder é o poder do significado. Qual significado você dá para as experiências? Qual significado você dá para as percepções? Muitas vezes a pessoa acha que o significado vem junto com a experiência. Não vem. E ele não vem, né? A experiência, a vida te oferta, só que o rótulo que você coloca nela é seu, vem com a sua assinatura. Ele é você que colocou. E pessoas diferentes colocam rótulos diferentes em experiências similares. Uma pessoa pode, de repente, ter um problema afetivo, um problema no trabalho, e ela coloca aquilo como aprendizado, como conquista. Exatamente. Outra pode colocar como fracasso. A pessoa pode estar numa situação difícil e ela colocar um rótulo assim, eu não consigo, ou eu não valho nada. E a outra pode colocar, eu ainda não consegui, mas vou chegar lá. Eu lembro de um caso, só para ficar mais concreto, né? Tinha um colega que o pai dele era advogado e eu acho que o sonho do pai dele era que ele fizesse direito, fosse advogado também, para herdar o escritório. E ele me disse assim, não, eu não fui advogado porque eu nunca lidei bem com conflitos de família. Eu achei aquilo estranho. Eu falei, mas o que tem isso? O direito com... Não, porque... Eu falei, mas meu amigo, direito de família é um dos 30 ramos do direito. Você poderia ter ido para o direito internacional, você poderia ter ido para o direito empresarial, você poderia ter ido para o direito tributário. Não é só direito de família.
Então você veja, olha, isso impactou uma decisão dele na escolha de uma profissão. O sujeito limitou, ele deu um significado para algo e quem sabe ele não perdeu uma grande oportunidade, quem sabe ele não perdeu uma grande chance de realmente levar o escritório do pai adiante. Você falando aí, me ocorreu, será que não existe uma sabedoria no otimismo? Porque às vezes a gente olha para a pessoa que é otimista e às vezes a gente categoriza isso como uma pessoa ingênua, né? Mas será que não existe uma sabedoria na pessoa que busca o otimismo? Não aquele otimismo que é exagerado, mas a pessoa que ela abre espaço para aquilo que ela não conhece, para que a vida preencha com algo positivo. Ela não encher a incerteza sempre de uma expectativa negativa. Será que não existe uma sabedoria nisso? Eu acho que tem, Saulo. Eu acredito que quando você dá uma chance para a esperança, né? O otimismo verdadeiro, porque tem o otimismo ingênuo, o otimismo infantil, o otimismo... Que talvez seja aquele que não faz nada, né? Aquele que espera, mas não age na direção ou é imprudente, né? Porque tem um otimista imprudente. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do otimista sensato, otimista prudente, a pessoa que tem um mínimo de juízo, né? Mas o que é legal no otimismo? É que ele abre um espaço para a esperança. A esperança de que algo pode acontecer. A esperança de que alguma coisa pode mudar. E aí, vamos ser sinceros, acontece. Acontece. Quando você menos espera, você cruza com alguém. Quando você menos espera, surge uma oportunidade. E a pessoa que deu a chance para a esperança, o radar dele está ligado. Então, na hora que ele vê aquilo, ele fala, isso aqui é uma oportunidade. Eu vou pegar esse cartão. Eu vou pegar o número dessa pessoa. O pessimista não faz isso. Porque o pessimista, ele tem a certeza de que vai dar errado. E até o que é positivo, ele confere um aspecto negativo. Ele tem certeza que tudo vai dar errado. O otimista tem dúvida. O otimista ele tem dúvida. Será que vai dar errado mesmo? Será que vai dar errado mesmo? Esse é o ponto, né? E aí você espalha uma energia de esperança. Isso é muito importante. Porque quando a gente examina, Saulo, um quadro de uma pessoa que está, por exemplo, com um transtorno de ansiedade generalizada, aí a pessoa já está com um transtorno mental mesmo. Às vezes precisa tomar um medicamento. O que acontece com a pessoa nesse quadro? Ele entrou num absoluto exagero total da expectativa negativa. Alguns quadros de ansiedade, a pessoa não consegue descer do apartamento, atravessar a rua e comprar um pão. Porque ela acha que nesse percurso ela vai morrer, ela vai ser assaltada. Agora veja, quantas vezes você desce, sai de casa, se desloca, quantos milhões, vamos pensar no Brasil, quantos milhões de pessoas estão saindo, deslocando, indo a milhares de lugares e nada está acontecendo. Uns estão sendo assassinados, estão sendo roubados, claro. Mas no geral, é igual avião. Cai avião? Cai. Mas quantos voos acontecem por dia no mundo? Esse é um ponto importante, porque assim, ninguém fala de quantos voos pousaram. Mas quando um cai, vira assunto na mídia, todo mundo fala, todo mundo comenta. E será que isso não tem a ver com essa disposição da gente ficar preocupado? Ou seja, a gente se expõe muito às coisas negativas. Seja através da mídia social, seja através do que a gente fica pensando, né? Porque o pensamento ele também é uma forma de você alimentar o que está na sua cabeça. Alimentar isso. E tem uma coisa curiosa, Saulo, porque assim, você vê que geralmente quando um avião decola, daí pouquinho está pousando um outro. Dizem os especialistas, e parece que isso é verdadeiro, se todos os aviões pousassem, não haveria espaço. Não tem lugar nos aeroportos do mundo para comportar todos os aviões do mundo pousados. Eu vivi uma situação assim. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, a gente estava num voo de Goiânia para São Paulo e deu uma chuva e aí todos os aviões tiveram que pousar.
Ou seja, não conseguimos pousar em Congonhas, não conseguimos pousar em Guarulhos, a gente pousou em Campinas e mesmo assim afastado, não pudemos descer do avião porque não tinha espaço no aeroporto para todos os aviões que tinham pousado ali. Então, já faz sentido isso. Não tem, porque você imagina, né? Quando você pega grandes metrópoles, Nova York, São Paulo, você vê que tem uma sequência. Às vezes o avião chega, se ele adiantou, às vezes ele precisa fazer uma volta, um ciclo, para ele poder pousar. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? Milhares de pousos seguros estão acontecendo diariamente. Aí acontece um acidente. A pessoa com transtorno de ansiedade, ela só soma os acidentes. Então ela sabe a história de todos os acidentes, ela sabe a hora que aconteceu, mas ela não tem uma lista dos pousos. É uma mente seletiva, só que para o inverso. Ela só seleciona o perigo, ela só seleciona o mal, ela só seleciona o que deu errado. Bom, não precisa nem dizer que a mente não dá conta. Aí a mente trinca. É como se ela construísse um filme com fotos negativas daquilo que está acontecendo. Eu falo que é o editor maluco, né? Imagina um editor que fala assim, piores momentos, né? Ele vai editar, ele só edita os piores momentos. Então na edição dele só tem coisa ruim. Os piores ângulos, imagina isso. É isso, né? Você imagina pensando, filmando uma novela, um filme. O que tem de cena ruim? O que tem de cena que deu errado? Mas o que a pessoa edita? Edita. Tem até uma coisa curiosa, engraçada. Tinha um grande escritor do New York Times, e ele estava criticando um outro jornal, fazendo uma crítica ferina. Então, aí ele disse assim, o outro jornal, eles são excelentes em separar o trigo do joio. Eles são muito bons nisso, são especialistas. Eles separam com muita precisão o trigo do joio. Jogam o trigo fora e publicam o joio. Essa é a mente ansiosa, né? Ela separa e joga o trigo fora. E quando a gente vai lidar com essa ansiedade, assumir o controle da vida, daquilo que você... A gratidão tem um papel importante. E se a gente não lembrar dos bons momentos, das boas coisas, a gente vai deixando de fortalecer nossa gratidão, não vai? Vai deixando, vai deixando. E é curioso, né, Saulo? Porque a gratidão tem uma energia boa. A gratidão, ela gera... Porque o legal da gratidão é que a pessoa, ela soma as coisas boas que aconteceram com ela. Porque não tem como, Saulo. Você acordou, você respirou, você andou. Tem gente que está na UTI. Que é o caso de um amigo meu. Era curioso, a gente chegava no trabalho e sempre perguntava, e aí, como é que você está? Ele falava assim, tô ótimo. Mas como é que tô ótimo? E um dia a gente estava no meio de um projeto que estava um caos, estourando orçamento, prazo, cliente reclamando. Aí chegamos comigo, e aí, como é que você está? Tô ótimo. Eu perguntei para você, escuta, vem cá, me explica por que você está ótimo. Assim, porque eu estou respirando, só. E aí eu descobri uma coisa curiosa. Ele toda semana visitava um hospital de pessoas que tinham problema pulmonar, câncer pulmonar. Para perceber o que ele tinha de bom e o quanto ele, por pior que fosse a situação, ele poderia ajudar alguém. Então, talvez um bom antídoto com relação a essas preocupações excessivas, a gente sair um pouquinho da gente e olhar o que realmente está acontecendo na vida de outras pessoas. A gente percebeu o seguinte, olha, minha vida pode estar com problema, mas eu ainda consigo ajudar muita gente, consigo fazer muita coisa. Tem pessoas que estão passando por situações muito piores. E assim, a gente não precisa nem ir tão longe. Nervo ciático. Quando você está com uma crise de nervo ciático, você não consegue andar. Quando você está com o pé machucado, quando você está com uma dor na coluna. Não é? São coisas que impedem seu movimento, tiram o fluxo da sua vida. Não é? Então, e você tem isso, só que você não contabiliza. Né? Isso é muito ruim, né, Saulo? Porque gera uma energia da lamúria, da reclamação. Esse é um tóxico. É um tóxico intelectual, porque isso rouba a criatividade, isso rouba a espontaneidade, isso tira o talento da pessoa. É aquela pessoa que está na energia da lamúria. Tudo tem um mas, tudo tem um entretanto, tudo tem um todavia. O café está muito bom, mas essa xícara não é de porcelana.
A comida está maravilhosa, mas saiu com 30 minutos de atraso. Pelo amor de Deus, velho. O que é isso, né? E uma outra coisa que sempre me ocorreu com relação à preocupação, às vezes a pessoa deixa que um problema numa área da vida contamine as outras, né? Às vezes está com um problema no relacionamento, está com um problema de saúde, está com um problema no trabalho, mas ela transforma aquilo no centro gravitacional de toda a sua experiência. Aí o trabalho não está bem, mas ela compromete o relacionamento conjugal, com os filhos. Dá para a gente separar um pouquinho isso, não dá? E é até necessário, né, Saulo? Você já trabalhou com gestão hospitalar, você sabe disso. Então você pensa num hospital. Tem áreas do hospital que estão isoladas. Porque tem pacientes ali que estão com um quadro gravíssimo e não pode misturar com outro. Senão você dá uma infecção hospitalar, mata todo mundo. Então, o hospital ele lida com o quê? Com contenção. Por isso que ele manda uma pessoa para UTI. Por isso que ele tem áreas de contenção. Agora, você imagina um hospital inteiro em contenção. Ninguém entra. Como é que você vai ser atendido, né? Você chega num pronto atendimento do hospital, você entra normalmente, né? Mas lá, saiba disso. Nesse hospital tem um local que é a área de contenção. Eu acho que tem uma sabedoria aqui. A gente precisa fazer a contenção daquilo que está muito ruim na nossa vida. Isso acontece. Por exemplo, às vezes você está vivendo um grande desafio na área profissional, mas o seu casamento está maravilhoso. Entendeu? O seu casamento está bom. Né? Ou às vezes você está com um grande problema no casamento, mas a sua área financeira e profissional estão ótimas. Né? Eu não estou dizendo que é fácil passar por um problema de casamento ou que é fácil passar por um problema de trabalho. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que fazer uma contenção. Né? Então, isola a área da profissão ou isola a área do casamento para que essa infecção não contamine a sua vida inteira. E até para você ter um porto seguro, um local para ir, um ambiente que vai te ajudar a recobrar as energias, um pouquinho de paz. Porque às vezes a gente está com um problema no trabalho e aí chega em casa, começa a não conversar com a esposa, não dá atenção para os filhos e aquela relação que podia te nutrir, que podia te deixar um pouquinho mais tranquilo, em paz, você está abrindo mão dela desnecessariamente. Ela começa a ser contaminada, né? Ela começa a ser contaminada. Isso acontece muito. Então a gente vê, por exemplo, a pessoa tem um problema na família e ela deixa que aquilo destrua o casamento dela. Né? A pessoa tem um problema na família e ela começa a permitir que aquilo afete gravemente o trabalho dela. Então ela começa a faltar no trabalho, ela começa a ter um desempenho. Então a gente entende que não é uma máquina, a gente entende que a pessoa é afetada, né? Mas veja, o hospital também é afetado pela infecção. Mas o que ele faz? Contenção. Contenção é, eu estou vendo o problema, eu vou dar atenção para ele, ele vai, mas eu não vou deixar que ele afete todas as outras áreas. Afinal, de contas, né, em poucos momentos na vida, tudo tá bom, né? Você pega assim, não, financeiro ok, casamento ok, trabalho ok, saúde ok, tudo ok, meu amigo, é raro na vida, né? Ou quando você está com problema de dinheiro, o relacionamento tá bom, quando você está com problema de relacionamento, o dinheiro tá bom, às vezes você está com problema no relacionamento, no dinheiro, mas os amigos estão ok, você vai revezando de problema. Os problemas vão revezando nas áreas da sua vida e é aqui que está, Saulo. Eu acho que esse é o problema da ansiedade. A ansiedade generaliza. A ansiedade é assim. Se eu estou doente, então tudo está ruim. Se eu estou com problema de dinheiro, então a vida não presta. Se eu estou desempregado, então o mundo acabou. Ela generaliza. E esse é o problema. E às vezes a pessoa não para pensar, né? Tem muito a ver com o autoconhecimento, dela entender que ela é alguém muito mais complexo do que o problema que ela está vivenciando. Eu vejo isso muito na área financeira. As pessoas às vezes estão passando por dificuldade financeira e porque estão com dificuldade financeira começa a se sentir fracassado, começa a se sentir inseguro em relação a outras partes da vida. E olha, você tem um problema financeiro, você não deixou de ser um ser humano, você não deixou de ser um pai, uma mãe, que tem a sua responsabilidade, que é valorizado.
Então, às vezes a gente não tem esse conhecimento de que nós não somos os papéis que a gente exerce. Um papel, ele pode ter um desafio, mas o ser humano é muito mais do que qualquer situação, do que qualquer papel que ele possa estar experimentando. E você que lida bem com isso, né? Está nessa área financeira, você sabe disso. A pessoa, todos nós já passamos por problema financeiro. Como é que você saiu dele? Amigos, redes de relacionamento profissional, contatos. Você fez ali algum contato, aconteceu alguma coisa, você encaixou, daí um tempo aquele problema foi superado. É sempre assim. E para isso você precisa estar bem. E acho que esse talvez seja o grande problema da preocupação. Tira a sua energia e aí você não consegue estar bem, não consegue se posicionar bem na hora que surge a solução para aquele problema. Exatamente. E uma vez eu presenciei um diálogo, tem pouco tempo, um diálogo incrível. Né? Eu cheguei, estava fazendo um roteiro de estudo, cheguei na porta do hotel, tinha um casal, eles até me cumprimentaram, não sei o quê. Aí a esposa recebeu uma ligação e ela trabalhava com comércio, empresa, vendia alguma coisa. E aí parece que o fornecedor falhou, não estava entregando o material que ela precisava. E ela começou a andar assim, agitada e tal. E foi falando mais alto. Então. Aí o marido chegou e falou assim, bem, solta a pipa. Eu achei que solta a pipa, né? Na hora que ela acalmou assim, na hora que ela acabou de falar, eu falei, que solta a pipa? Ele falou assim, olha, quando está uma ventania muito forte, se você puxar a pipa, ela arrebenta. Então o que você faz? Dá a linha. Então, situações muito diferentes, você tem que deixar o fluxo. Não dá para você querer... Aí eu acho que aí o grande equívoco, e é o grande ponto desse podcast aqui. Controlar a sua vida não é ter controle sobre os elementos externos. Então vamos pensar na pipa. Você não controla o vento. Você não controla. Tem aspectos que estão fora do seu controle. Então você tem que soltar. Você tem que deixar fluir. Deixa fluir. Deixa as situações amadurecerem. Deixa as coisas acontecerem. Deixa pessoas chegarem na sua vida, cruzarem o seu destino. Deixa fluir. Porque essa energia de puxar, porque é um impulso. Né? Você quer puxar a rédea. Você quer ter um controle. Não é isso. O controle que nós estamos falando aqui é um controle da sua resposta. Da sua aflição. Né? Você está aflito, mas você controla a sua aflição. Fala assim, eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou deixar fluir, porque isso aqui vai... Se você pensar bem, né, Saulo, é um padrão da vida. Né? Tem a tempestade, depois passa a tempestade. É o inverno, aí vem o verão. Né? E a vida é esse ciclo. Né? É esse ciclo, as coisas vão se revezando, vão mudando, você tem fases muito difíceis, você tem fases muito desafiadoras, depois vem uma fase mais tranquila. Né? Então tem que deixar fluir. Né? Essa coisa de eu querer controlar, de eu querer determinar qual é o momento em que a coisa vai acontecer, não é assim que faz, né? Não é assim. E eu acho que a gente tem que ter uma postura de fazer as perguntas certas. Né? A gente começar a se perguntar assim, olha, se tal coisa acontecer, qual é a resposta que eu vou dar? Para a gente ter ferramentas internas para dar respostas às situações da vida. E quando a gente chegar num ponto e falar assim, olha, não sei o que responder, a gente dá oportunidade para que Deus responda. Exatamente. Né? Porque quando a coisa foge do nosso controle, eu imagino que é aí que forças superiores, chama de Deus, chama do que você quiser, mas é aí que essas forças atuam. Quando a gente chega no fizemos a nossa parte, agora descansa, porque daqui para frente tem outros elementos cuidando. E a gente tem que resgatar esse sentido de que nós somos cuidados. Né? O ser humano não é alguém que vive abandonado às próprias sortes, à própria experiência. Exatamente. E tem uma coisa desafiadora no problema, isso tem a ver com controle, né? Tem a ver com mente plena, né? Tem até um caso engraçado, é uma técnica, né? Você chega para a pessoa e pergunta assim, o que você está precisando? Eu só estou precisando de mais dinheiro. Aí fala, você está precisando de mais dinheiro? Tá. Aí você tira R$1 do bolso e dá para ela.
É mais dinheiro, não é? É mais dinheiro. Então, tem uma coisa do problema quando você está passando por um desafio, é que você detecta que tem um problema, você sabe que não está legal, você está insatisfeito, mas você não sabe exatamente o que você quer. Você não sabe exatamente como você gostaria que fosse. O que você quer? Eu sei que está desconfortável, não está ruim. Então você fala assim, poxa, minha vida financeira não está legal. O que precisaria para ela estar legal? Se a pessoa não tem ideia Essa concreta, específica. E Haroldo, estamos caminhando aqui para o final, mas você que trabalha, está estudando psicologia, está fazendo mestrado, doutorado, a espiritualidade tem um papel importante, até no tratamento de situações mais graves de transtorno de ansiedade. O que isso não significa que ela não possa ser útil nas situações corriqueiras, né? Como é que a espiritualidade atua nesse campo para ajudar a gente a lidar com essa ansiedade, lidar com a preocupação e reassumir o controle do que a gente pode responder à vida? Eu gosto muito de uma pesquisa, que é uma pesquisa científica mesmo, feita em Juiz de Fora. O orientador da pesquisa foi o Alexander Moreira Almeida, né, que é professor titular de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele fez uma pesquisa simples, mas muito poderosa. Ele tinha uma escala de espiritualidade que mede o grau de espiritualidade de uma pessoa. E veja, grau de espiritualidade não é só ter religião. Acho que a gente precisa abrir esse parênteses, porque a pessoa pensa que espiritualidade ir na casa vou à igreja, vou na igreja, vou na congregação, vou no templo budista, vou no terreiro de Umbanda. Exatamente. Isso pode até fazer parte, mas você pode fazer essas coisas componente. E não ter. É um de dezenas. É um componente de dezenas. Porque às vezes você tem uma pessoa que vai todo dia na atividade religiosa dela e tem pouquíssima espiritualidade. É tanto que eles usam uma frase que é espiritualidade intrínseca, não extrínseca. Não é frequentar ambientes, não é levar o seu corpo para passear na igreja. Então a espiritualidade é mais do que isso. Tem uma escala internacional, uma escala aprovada. Então ele ia aplicar uma escala de espiritualidade. E tem uma escala de Harvard que é uma escala de felicidade. Você mede o grau de realização, de felicidade de um indivíduo, uma escala bem ampla. Duas escalas muito bem construídas, né? E renomadas. Só que ele resolveu ia aplicar as duas escalas. Mas adivinha onde ele aplicou? Em pessoas que estavam fazendo hemodiálise. Nossa. Bom, hemodiálise hemodiálise não é fácil. Hemodiálise não é fácil, né? Significa que o rim precisa de um auxílio, a pessoa... É difícil, é muito difícil. Então ele pegou pacientes que estavam na sessão de hemodiálise. Vivendo a experiência, né? Então não é a pessoa na praia, trabalhando, não. Uma situação extremamente adversa, né? Extremamente adversa. É como alguém fazendo quimioterapia. Sessão de hemodiálise. E aplicou a escala de espiritualidade e de religiosidade. Depois calculou quem pontuou mais em espiritualidade, quem pontuou mais em felicidade. Conclusão do estudo. Quem pontuou mais em espiritualidade foram as mesmas pessoas que pontuaram mais em felicidade. Numa situação para lá de adversa. Então o indivíduo estava fazendo hemodiálise, estava enfrentando um grande desafio, e por ele ter uma espiritualidade maior, ele tinha uma maior felicidade. O outro que não tinha espiritualidade estava com níveis muito baixos de felicidade. Então você vê o impacto. Porque é bonito esse estudo, porque ele não mostra nada mágico. Ele não mostra um efeito mágico. Não. Eu até comentei com o Alexander. Esse é bacana porque assim, a experiência, todos eles estavam passando pela mesma experiência. A mesma experiência. Ou seja, ali nós mesma temos coisa. Nitidamente a resposta diferente a uma experiência muito similar. Né? Então eu até comentei com o Alexander. Eu falei, Alexander, para mim você fez uma radiografia da resiliência. Então hoje eu estou convicto. Um dos principais componentes, para mim, a espinha dorsal da resiliência é a espiritualidade.
Quanto mais espiritualidade genuína, intrínseca, a verdadeira, a raiz, né? A Nutella não, né? Não é ficar indo na igreja, só ir na igreja, só ir na casa espírita. Só ir não resolve. É aquela genuína, é intrínseca. Ela é a espinha dorsal da resiliência. Quanto mais você tem, mais resiliente você se torna. E aí, Saulo, é uma coisa curiosa, né? Porque o que você tem que passar, você tem que passar e você vai passar. Não adianta. Né? Então todos ali iam passar pela hemodiálise. Mas será que todos estavam passando da mesma maneira? Né? Quer dizer, eu tenho que viajar do ponto A ao ponto B. Será que a viagem é a mesma para todos? Não, né? Não. Quem está ansioso, quem não tem espiritualidade, quem não tem resiliência, quem não tem uma mente plena, está fazendo uma viagem trágica. Está fazendo uma viagem muito mais difícil. Muito mais difícil, muito mais penosa. Quem tem espiritualidade, quem tem resiliência, quem cultiva a mente, está passando pela mesma estrada, pelos mesmos buracos, pelas mesmas curvas, mas a viagem é outra. É isso aí. É isso. Acho que essa é a mensagem central aí do podcast. Muito bom. Queria agradecer vocês que nos acompanharam aqui ao vivo nessa quinta-feira, as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gravação. Para a gente foi um momento muito especial, de gente conversando sobre um tema que vocês escolheram, e a gente espera que tenha ajudado as pessoas a lidarem melhor com as situações de ansiedade, compreender um pouquinho isso. Deixa nos comentários o que você achou, sugiram temas, porque esse podcast é esse momento gostoso da gente estar aqui conversando na hora do almoço, debatendo de uma maneira mais leve, temas que são importantes para o nosso crescimento humano e espiritual. Um grande abraço e aí te deixo com as palavras finais. Toda quinta-feira, 11h30, é esse nosso encontro marcado, esse bate-papo, é o seu almoço, em que você investe em você mesmo e nós estamos te aguardando aqui.